Graça e paz, irmãos. O nosso coração está alegre, mas você já chorou ali. Para nós é uma alegria muito grande. Eu vou ficar sem esse chapéu, mas eu trouxe ele, trago ele porque todos os lugares que nós vamos, ele é a representação do nosso campo, né? Povo sertanejo, povo que nos acolhe, nos acolheu, povo acolhedor, povo hospitaleiro, qual nós temos trabalhado, e Deus tem nos dado realmente ali grandes bênçãos. Minha palavra inicial é de gratidão à irmã Carla, o pastor Newton, a equipe missionária dessa igreja. Nós estamos conversando já de um tempo, amadurecendo as ideias. O Senhor tem nos direcionado para esse dia, essa manhã é muito especial para nós, porque ela está se cumprindo, né? Diante daquilo que o Senhor tem nos mostrado ao longo da nossa caminhada aqui em Sergipe. Então, os irmãos já nos conhecem, somos seus missionários, tem um time aí que está se juntando a nós. Palavra do Senhor, já lemos esse texto aqui, no capítulo 9 de Mateus, ele vai nos dizer que depois que Jesus andou por alguns lugares, ele olhou para as pessoas e as viu como ovelhas que não têm pastor, e ele falou assim: roguem ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. O Senhor tem feito isso, amém? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos, durante a nossa fala aqui, não sei quantos minutos eu tenho, mas a gente vai caminhar aqui com o texto bíblico. Estamos participando também desse momento especial do encerramento, né? Não o encerramento da campanha, mas a celebração. Na nossa agenda nós precisamos, não é, caminhar, temos final do ano chegando aí, mas a campanha ela nunca acaba. A campanha ela é a manutenção daquilo que a gente está fazendo no campo, e é muito bom. Os irmãos receberam missionários aqui durante o período da campanha, vídeos foram mostrados, os irmãos viram o trabalho missionário, a obra missionária avançando no Brasil e também refletindo no mundo, através das nossas juntas, não é? Missões nacionais, missões mundiais juntas. Nós cantamos a música oficial da campanha. Essa música é muito importante porque ela trata da unidade, dizendo que nós precisamos anunciar, né, que a solução é Jesus Cristo, mas também caminharmos juntos. A letra da música é muito importante, especial porque ela fala sobre isso. Eu queria apresentar a nossa equipe missionária. Alguns, né, não estarão nas fotos, tá bom? A gente pretende em breve fazer isso, os irmãos estarão mais próximos de nós, estarão nos conhecendo. Então a gente tem aqui essa turminha aí, irmãos. Missionário Sérgio e Márcia, estamos ali como mentores de um grupo de radicais que já não são mais radicais. Olha só que interessante, irmã Carla, pastor Newton. Agora, na última sexta-feira, o nosso último radical passou a missionária em formação. Eles não estão aqui conosco hoje, ou parte deles, porque eles estão em viagem, eles estão retornando para cá esta semana, foram para um momento de treinamento e também de interação com outros radicais sertanejos do Nordeste, e também foram participar de uma formatura. A turma, 12ª turma, se formou, e nós não temos mais radicais, por enquanto. De fato, essa é a nossa turma, esse é o nosso grupo. Nós temos aí o Agnailton, eu não sei como é que está para os irmãos aí, muito bem. No canto de lá, aquele rapaz bonito, baiano, de óculos, ele agora é missionário em formação, está conosco lá no campo de Aparecida, ao centro, Márcia e eu. Depois aqui a gente tem aqui a Rebeca Vitória, mais abaixo a Indianara Oliveira, no centro o Rorimário Lima e aqui a Raabe. Elas são gêmeas. Alguns irmãos já estiveram lá conosco há uns meses atrás e os conheceram pessoalmente. Essa é parte da nossa equipe. Nós temos agora 5 missionários em formação, e a partir de janeiro, querendo Deus, irmãos, já temos mais 3 radicais que estarão conosco, reiniciando esse processo para a plantação de novas igrejas, nos ajudando no trabalho missionário ali na Rota do Sertão. Amém, irmãos? Amém. Vocês fazem parte disso. A gente está aqui para agradecer o apoio dos irmãos. Quando os irmãos realizam as campanhas, de fato os recursos chegam nos campos. E agora a gente, no final do ano, nós seremos abençoados, né, Márcia? Não só nós, mas como os missionários também, com o seu salário em dia, com o recurso que chega para abençoar o campo.
e também trazer essa manutenção. Deus tem nos dado a oportunidade de também trabalhar com Radicais Mais, que é uma outra categoria de missionários. Daqui a pouco vocês vão conhecer mais um pouquinho da história do João Batista, nosso missionário que está conosco lá, auxiliando as meninas. Elas estão na comunidade da Lagoa, as 3 meninas, e ele está lá como Radical Mais. Ele é um bivocacionado, ele é um professor de carreira, mas também é um missionário. Isso é possível? É, mas não temos só o João Batista, irmãos, nós temos mais 8 Radicais Mais atuando na região do Sertão, amém? Então nós temos, de fato, 5 missionários em formações na nossa turma, na nossa equipe, mais 9 Radicais Mais avançando ali na região do Agreste e Sertão. Mais uma foto, por gentileza, mais um slide. Eu queria apresentar a plantação da igreja na nossa região. O pastor Newton falou aqui que estava muito feliz, radiante, porque ele tinha agora uma congregação, realização de um sonho. Nós costumamos dizer assim, irmãos, cuidado com o que você vai pedir para Deus, porque Ele realiza, não é? Deus, Ele realiza sonhos, e aqui a gente tem pelo menos 3 frentes missionárias. No início do ano nós tínhamos a base como Aparecida, e Deus vem nos abençoando, irmãos. Esse ano de 2023 é um ano muito especial, porque a gente tem avançado e a gente já tem conseguido fazer uma mudança. O Senhor mudou de fato a nossa rota lá, não só mais projeto Alto do Sertão, mas agora também já há 2 meses e meio morando em Glória, né? Nós estamos ali agora com a base missionária a partir de Glória para as outras regiões. Base 1, plantação da Igreja Batista Central em Glória através dos PGMs. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Depois a base 2, com 2 missionários em formação, os 2 meninos, Aparecida, que é um projeto de revitalização de uma congregação que estava fechada, e Deus nos deu a oportunidade de revitalizar lá em Aparecida. Rota do Sertão, a rota ali dos Romeiros, né, da nossa região. Grande desafio missionário. Pessoas aqui já conversaram com a gente pela manhã, sabem que ali aquela região é o campo, ou um dos campos mais difíceis para trabalhar com a plantação de igrejas. Então, base 3, em um povoado chamado Lagoa, na região do Algodão, plantação Missão Batista na Lagoa. Então, veja como Deus é bom. O pastor Newton disse que tinha um sonho de ter uma congregação, ele ganhou 3. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Pode avançar a próxima tela. Eu queria meditar na palavra de Deus, enquanto a gente vai contando um pouco da nossa história, no tempo que nós ainda temos. E eu queria voltar na nossa divisa da campanha missionária de missões estaduais. Olha só que interessante. Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, parte B. Por quê, irmãos? A gente tem meditado nessa palavra desde a época em que ela foi lançada. Louvado seja Deus pela coordenadoria de missões, de evangelismo e missões, da Convenção Batista Sergipana, nosso querido pastor Edson Cerqueira, também membro dessa igreja aqui, não é? Temos orado pela vida do pastor, pela sua plena recuperação, e essa palavra ela tem falado muito ao nosso coração. É claro que os irmãos já ouviram muitas mensagens, até no período da campanha, mas veja, nós começamos o ano pensando em missões mundiais, que veio com o tema Vamos Completar a Missão. Depois, a Convenção Batista Sergipana nos abençoou com um tema maravilhoso, é tempo de colher, eu vou. E aí, o ano fecha com esse tema maravilhoso, fechando a mesma ideia. Então, nós precisamos completar a missão, trabalhando arduamente para isso, não é? Semeando ali, plantando para colher, porque é tempo da colheita. Nós vamos pensar sobre isso em alguns minutos, porque nós precisamos, irmãos, em conjunto, dizer ao povo, não só sertanejo, mas do Brasil todo, não é? E do mundo, que a solução é Jesus Cristo. Amém? Então, se teve solução para mim, tem para qualquer um. Então eu vou fazer um teste aqui com os irmãos, tá bom? Rapidamente eu vou dizer assim, durante a nossa fala, os irmãos vão conhecer um pouquinho mais sobre a nossa trajetória, sobre aquilo que o Senhor fez como mudança e transformação em nossas vidas, porque se eu estou aqui hoje, irmãos, de fato,
a solução chegou até mim. E se teve solução para mim, para a Márcia, para o João Batista, tem para qualquer um. Tem para os irmãos que estão aí, amém? Então vamos lá. Se teve solução para mim, tem para qualquer um. Qual é a solução? A solução é Jesus Cristo. Para o ensaio foi muito bom, irmãos. Vamos lá agora para valer. Se tem solução para mim, vamos lá, até eu errei agora. Se teve solução para mim, tem para qualquer um. Qual é a solução? A solução é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. O finalzinho desse versículo é muito especial para nós. Nós já cantamos, se não me engano, o segundo hino no início desse culto, foi Dá-me tua visão, Senhor. Na verdade, esse hino deveria ser, não é? É o hino oficial dessa mensagem ou dessa campanha maravilhosa. João 4:35, parte B, diz assim: Jesus dizendo: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Em outra versão, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Em outras versões, vai dizer que os campos estão brancos, não é? Para a colheita. Na verdade, nós podemos pensar no contexto de onde surgiu, né, a ideia para trabalhar-se uma campanha missionária. E se nós tínhamos o tema, não é, da colheita, no período da campanha de missões estaduais, não é, 2023, era a ideia de nós plantarmos, não é, trabalharmos a terra, ararmos a terra, plantarmos para poder colher. De fato, o Senhor tem feito isso em nossas vidas. A divisa da campanha missionária de missões nacionais 2023 é João 3,16. E é interessante a gente pensar que João 3,16 é um capítulo anterior a João 4,35 que nós lemos. No contexto de João 3,16, que vai falar sobre a ideia central, né, da missão de Deus para o mundo, como se você fosse explicar para uma pessoa o que contém a Bíblia Sagrada, e você ler João 3,16, você vai estar dizendo tudo aquilo que o Senhor tinha no seu coração e fez com que acontecesse através de um plano maravilhoso. João 3,16 vai trazer essa ideia do amor de Deus, não é? Que não se pode medir, que não se pode, não tem limites para alcançar todas as pessoas a ponto de enviar seu único filho. Essa conversa, ela está lá no capítulo 3 de João, numa conversa com Nicodemos, o líder religioso que procurou o Senhor Jesus à noite, não é? Para ter com ele uma conversa em particular. Em João capítulo 4, um capítulo depois, Jesus procura uma mulher para uma conversa às claras. Na verdade, o Senhor a procurou, não é? No momento em que ela estava se escondendo da sociedade, por vários motivos. Esse é o contexto da mulher samaritana. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, nós não vamos falar sobre isso, meditar sobre isso, mas no contexto desse versículo. O contexto desse versículo é uma parábola que o Senhor Jesus contou acerca dos trabalhadores, do que eles precisam fazer para estarem atentos para uma grande colheita. E de fato, se eu e você precisamos pensar nisso e refletir. O culto hoje foi alusivo do começo, né? E vai ser até o final sobre essa questão de estarmos atentos, de abrirmos os nossos olhos, pedirmos a visão de Deus, do Senhor, para nos mostrar as pessoas que precisam de auxílio. Então, esse é o contexto dessa passagem. Nós sabemos também, não vamos falar sobre isso, da dificuldade histórica entre os samaritanos e os judeus. E foi justamente nesse momento que o Senhor Jesus procurou aquela mulher para ter uma conversa. Os encontros de Jesus. Os encontros de Jesus, eles mudaram vidas. A Bíblia está cheia de histórias assim. Inclusive, não só na Bíblia. A minha história e a sua, ela foi modificada
foi mudada, né? O curso da sua vida mudou quando você teve um encontro com o Senhor. Não foi assim, irmãos? Com a mulher samaritana, do mesmo jeito. Só que o que nós precisamos nos atentar no contexto dessa parábola que o Senhor Jesus contou, uma parábola curta, mas com grande significado, é a questão teológica, mas também a questão pessoal, para mim e para você. Vamos ler alguns versículos do capítulo 4, que vão nos dar uma margem, né, do que estava acontecendo ali. Os discípulos, nesse bloco aqui, estavam voltando da cidade, porque eles tinham ido comprar alimentos. E o Senhor Jesus insistiu com eles para que ele ficasse ali, sentado no poço, para possivelmente aguardá-los chegarem, e eles estavam preocupados com a questão da alimentação. Então eles foram até a cidade e ali o Senhor Jesus ficou. Mas o Senhor Jesus, ele, com tudo cronometrado, sabendo, né, a intenção do nosso coração, propositalmente, ou uma palavra que nós temos usado frequentemente, que é intencionalmente, ele chegou ali naquele poço para encontrar aquela mulher que estava se escondendo por vários motivos. Nessa conversa entre os dois, o Senhor Jesus revelou, não é, de fato quem ele era, contou coisas da vida dela, fez com que ela refletisse, ela começou uma conversa aparentemente religiosa com o Senhor, mas depois ele mostrou realmente, de fato, sobre a verdadeira adoração que agrada a Deus, não é? E muitas coisas a gente pode tirar aqui como lição, mas eu queria que os irmãos pensassem comigo em algumas questões. Nós precisamos, irmãos, refletir aquilo que nós temos feito como igreja, não é? Já foi dito aqui, e o pastor Newton tem enfatizado isso, e o nosso papel é esse, não só por sermos missionários, mas como, por sermos filho de quem somos, né? Adotados por quem fomos, por meio de Jesus. Nós fazemos parte hoje da família de Deus, e eu e você, cada um de vocês, independente da sua formação ou não, se você é missionário ou não, avisado que esse microfone ele vai cair um pouquinho, mas depois ele volta. Então, veja alguns versículos comigo. Versículo 27 vai nos dizer que naquele momento em que Jesus estava conversando com a mulher samaritana, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "O que queres saber?" Ou "Por que estás conversando com ela?" Continuando aqui, o versículo 28 é muito interessante, porque houve um resultado daquela conversa. O verso 28 vai dizer que a mulher largou o que ela foi fazer, que era muito importante, irmãos. Jamais ela iria naquele horário, meio-dia, tirar água, se não fosse por questão de sobrevivência. Estamos passando por uma fase delicada e difícil, com ondas de calor fortíssimos, então preparem-se para passar frio conosco lá no mês de fevereiro, né, Márcia? Então prepare-se, os irmãos que vão aí para o retiro espiritual, está calor demais lá no sertão, mas está uma bênção para a glória de Deus. Ela largou o cântaro, irmãos, olha só o verso 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, verso 29, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo, o Messias? O verso 30 vai dizer que, pela veracidade, não é? Ela foi tão impactada por aquela conversa que então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Mas a conversa de Jesus com os seus discípulos vai continuar. E aí o verso 31 vai dizer assim, ó, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Está um pouquinho mais baixo, mas eu acho que os irmãos estão me ouvindo aí. Aí, irmãos, a partir do verso 32, a gente começa a entender
Qual o propósito do Senhor Jesus ter conversado com aquela mulher? Claro que o resultado foi fantástico, foi surpreendente, e é para nós uma lição, porque era um povo que não se dava com o outro, e o Senhor Jesus tem algo para nos ensinar aqui. Mas ele lhes disse, verso 32, tenho algo para comer que vocês não conhecem. A gente já começa a pensar algumas coisas. Versículo 31, ou a partir do versículo 31, o Senhor Jesus já começa a nos dar alguns sinais da percepção que ele teve da ação dos discípulos ao retornarem da cidade. Jesus, verso 31, percebe a falta de visão espiritual dos discípulos. Ele dá a resposta no verso 32, que nós já lemos, e nos revela um contraste entre a visão de Jesus e a visão dos discípulos. E aí eles continuam insistindo, irmãos, naquela conversa, como que sem entender o que estava acontecendo, ou sei lá, por falta de assunto. Verso 33 vai dizer assim: então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? Então veja, Jesus já deu a resposta no verso, começou a perceber, não é? A intenção deles, no verso 31, no 32 ele já deu um sinal para eles, no mínimo, se ligarem. Mas o verso 34, irmãos, é fantástico, porque o verso 34 vai dizer exatamente para mim e para você, a missão de Jesus revela o principal objetivo e preocupação do mestre na sua caminhada. Jesus veio para cumprir rigorosamente a vontade do Pai, e ele vai considerar a sua missão mais importante do que comida e bebida. Veja o verso 34 aí. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí o verso 35, nós lemos a parte final, é quando Jesus introduz a parábola, que terão várias implicações mais à frente. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele trabalha, não é? Trabalhava com os discípulos para ensiná-los. Cada passagem, cada encontro, cada experiência, cada milagre, o que acontecia, não é? Para eles verem, eram ensinamentos do Senhor Jesus, para que eles aprendessem o plano divino e a vontade do Pai. Irmãos queridos, devem ser os objetivos também e o principal ocupação para nós que somos a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Existem algumas atitudes que se referem à colheita. Nós precisamos lavrar a terra, não é? Escolher bem o campo, lavrar, plantar, para lá na frente, no tempo certo, nos fartarmos com a colheita. E no campo missionário, ou para o campo eclesiástico, seja de igreja ou não, no nosso campo, irmãos, uma das atitudes que se referem à colheita é falar de Jesus. Então, se você não tem feito isso constantemente, repense como está, não é, a sua visão como discípulo de Jesus. Será que nós estamos, irmãos, nos comportando com atitudes semelhantes à de Cristo ou semelhante aos discípulos? Dessa passagem que nós lemos desse contexto. Faça uma autorreflexão aí. Como é que está a sua vida no dia a dia, nos seus relacionamentos? Podemos pensar em algumas atitudes que não podem faltar para nós, para a igreja do Senhor, para nós missionários, para o João Batista, que está trabalhando numa escola com tantos jovens, com tantas crianças e com tantas pessoas, que não pode faltar, que faltaram para os discípulos, atitudes que faltaram para os discípulos, mas que não pode faltar para nós. Então eu quero pensar pelo menos em três. A primeira é essa aí. A primeira atitude de amar ou de amor, né, aos perdidos.
De fato, isso tem acontecido, o Senhor tem nos movido, e nós estamos quase 5 anos aqui em Sergipe, irmãos, já pensamos em desistir várias vezes, situações aconteceram para que a gente desanimasse, mas a gente precisa desenvolver atitudes que agradam ao Senhor. E saibam que, simbolicamente, foi assinado vários termos aqui, mas a gente já assinou esse compromisso com o Senhor no céu, amém? E a gente precisa honrar esse compromisso. Isso tem acontecido. Pode passar a próxima tela. Eu vou falando algumas coisas, vocês vão conhecendo o nosso trabalho e a gente vai meditando assim também na palavra de Deus. A abertura de 2 frentes missionárias aconteceu pós-pandemia e também até 2022. Então nós temos aí completados 1 ano agora, a abertura da Missão Batista na Lagoa, 1 ano completados agora dia 10 de outubro. As meninas que eram radicais agora vão voltar como missionárias em formação, né, já diplomadas, estarão dando continuidade a um trabalho que elas estão realizando lá, na Lagoa. Algumas ações estão aí nas fotos, nós temos trabalhado com a visão de igreja multiplicadora e elas estão fazendo isso através dos RDs, relacionamentos discipuladores, e o processo, irmãos, de plantação de igreja é no mínimo de 5 anos. Então é preciso uma paciência, né? Primeiro dos missionários que estão lá, porque eles têm que chegar, eles têm que se contextualizar. As pessoas têm que ver o seu comportamento no dia a dia, o bom comportamento. Isso vai fazer com que essa camiseta amarela, que é a nossa marca, né? Jesus transforma, está estampado, seja uma realidade. E para isso elas precisam de mentoria, e nós precisamos formar nessas meninas líderes que estarão formando novos líderes, daquela região. O João Batista as acompanha lá. Ele é um missionário mas também está passando por esse processo da necessidade da formação de liderança. As meninas estão junto com o João Batista fazendo a plantação ou trabalhando na plantação de uma igreja contextualizada naquela região, mas quando elas se retirarem, caso isso venha a acontecer, o João Batista é um líder local. Essa também é uma via, é uma forma que a junta trabalha para que o trabalho tenha credibilidade, porque ele é de lá, ele nasceu lá, morou muitos anos em Aracaju, ele vai falar sobre isso daqui a pouco, mas isso vai fortalecendo os vínculos, né? E a igreja, já do seu nascedouro, digamos ali, torna-se uma igreja forte. As meninas hoje têm um trabalho com mais de 30 crianças na região, amém, irmãos? Eles precisam do nosso apoio, das nossas orações. Segunda atitude, pode passar a próxima tela, que nós precisamos ter, que os discípulos não tiveram, que não pode faltar, né, na verdade, é a atitude da obediência. Pode passar a próxima tela. Esses jovens que vieram passar 1 ano, dedicando 1 ano de sua vida como radicais sertanejos, vieram de outros estados, ou vieram daqui mesmo, mas de regiões distantes, e estão se contextualizando com aquela galera lá, com aquela turma. Nós vemos aqui trabalho com mulheres acontecendo, trabalho com as crianças, como falei, os relacionamentos discipuladores, os PGMs começando a se desenvolver. Tem mais uma foto aí? Os primeiros pequenos grupos acontecendo nos lares, nas casas. Obrigado, meu irmão. E a capelania escolar. Converso com a irmã Márcia depois, que ela tem vários testemunhos, o tempo não permite que a gente fale sobre as bênçãos que têm acontecido, irmãos, como ferramentas, como no vídeo que vocês viram, que nós estamos utilizando, para alcançar famílias dessas crianças e desses jovens, e o Senhor tem nos abençoado para a glória de Deus. Eu queria apresentar alguns desafios missionários que os irmãos já conhecem, mas são interessantes porque você pode pensar, mas Sergipe tem desafio missionário? Tem, nós estamos lá, mas não é só lá. Pode passar a próxima tela, meu irmão, por gentileza. E só citando alguns, nós temos o que? Não só na nossa região, talvez aqui em Aracaju não tenha, mas lá nós temos muitas pessoas, irmãos, que não sabem ler. E aí os missionários têm que se desdobrar para ensinar, às vezes, a pessoa a ler para elas poderem ter acesso à Bíblia. E é um trabalho maravilhoso que tem acontecido lá. Faz parte também de estratégias que nós usamos, não é, para nos aproximar das pessoas, principalmente dos mais idosos. Nós temos milhões de pessoas, não só lá, não é, mas no Nordeste todo, abaixo da linha da pobreza, superstição. Não precisa falar da religiosidade do povo, não é?
porque 71%, irmãos, das cidades menos evangelizadas estão na região do Nordeste do Brasil, inclusive aqui em Sergipe. Das 485 cidades brasileiras com menos de 3% de evangélicos, 343 estão no sertão nordestino, e nós temos muçulmanos aqui em Sergipe. Tem ou não tem? Nós precisamos abrir os olhos, porque foi isso que Jesus falou que nós precisávamos fazer. Os campos estão brancos, nós precisamos mudar a nossa rota, deixar de olhar para o nosso umbigo, né? Para a nossa própria barriga, porque os discípulos estavam preocupados com a comida física, enquanto Jesus estava preocupado com a vida espiritual, o destino das pessoas que estavam caminhando, não é? A passos largos para o inferno. Próxima tela, por gentileza. Já passou aí, não é? Pode passar. Aí, grupos minoritários, ou seja, grupos não alcançados, quilombolas, ciganos, a tribo Chocó, que temos um trabalho de missões estaduais sendo realizado na nossa região, próximo à Glória, né? Sertanejo, menos de 2% da população não alcançada, irmãos, tem muito trabalho. Esse povo aqui precisa conhecer essa solução, que foi solução para mim, e é solução para eles também. Amém, irmãos? E uma terceira, né, atitude, a última, que nós não podemos deixar, pode passar a próxima tela, meu irmão, de ter, que não pode faltar para nós, que faltou para os discípulos, é a atitude da compaixão. Já foi lido um texto aqui maravilhoso de Mateus 9, 35 em diante, o texto que o Senhor Jesus no final vai dizer para nós orarmos ao Senhor para enviar mais trabalhadores para a sua seara. Vai nos dizer que o Senhor andava por todas as aldeias e povoados, e ele via as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Próxima foto. Essa é a visão da igreja que vocês estão assumindo o compromisso. Olha só, irmãos, Rota do Sertão. Agora, no último dia 12 de outubro, uma população lá na cidade de Aparecida, com pouco mais de 10 mil habitantes, chegou a 150 mil pessoas para a procissão, para o período religioso, né, do povo, o período das romarias. E como é que a gente olha para esse povo? Com compaixão. Foi isso que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana. Você já imaginou se a gente passa por aí? Isso aconteceu, de fato. Márcia olhou para o tamanho dessa estátua, ela tem uma história interessante, que ela disse que ali para nós seria o nosso gigante, o nosso Golias, e a gente tinha que derrubá-lo como Davi derrubou com a pedra, que é a rocha da nossa salvação, Jesus Cristo, irmãos. Isso tocou no meu coração, e a gente nós iríamos ser transferidos para um outro estado, né, para a Bahia, para uma outra cidade, Paulo Afonso, mas a gente insistiu, e veio pandemia, veio dificuldade, e a gente não via solução para nós, não é? Porque muitas coisas estavam acontecendo, nos direcionando para sairmos de Sergipe. Deus foi abrindo as portas, as coisas foram acontecendo. Prova disso, irmãos, resposta de oração é esse termo assinado aqui, amém? Nós tínhamos uma igreja antes que nos apoiou durante 2 anos, e nós louvamos a Deus por isso. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para que a visão de Deus possa nos alcançar e nos inflamar ainda mais. Nós precisamos olhar para essas pessoas, irmãos, como ovelhas sem pastor, como pessoas que estão caminhando como um tapete humano ali, ó. Ali é uma estrada, irmãos, é a Rota do Sertão. Muitas vezes você passou por lá já e estão indo, não é, caminhando para o inferno. Nós precisamos alertar essas pessoas. Eu queria fechar esse tempo com os irmãos, esse tempo de reflexão, com uma história interessante. Nós temos várias. Pode deixar uma próxima foto? Aí. Nós temos várias, irmãos, mas nós queríamos citar pelo menos o testemunho da irmã Kelly Dazi. Na sexta-feira, os irmãos assinaram o termo, né, para que eles se tornassem membros dessa igreja. A irmã Kelly e o irmão Jackson. Mas eles não eram irmã Kelly nem irmão Jackson. Na verdade, ela está na campanha do ano passado, no nosso vídeo, quando nós a encontramos através de um trabalho evangelístico. O relacionamento discipulador começou a ser iniciado 1 ano depois. Isso aqui é 1 ano depois, irmãos. Na verdade, ano passado mesmo, né? A irmã Kelly quis se consertar diante do Senhor através
dos estudos bíblicos, ela aceitou a Jesus, e lendo o trecho da mulher samaritana, que muito nos chama a atenção, estamos meditando nesse texto, né? Não mais precisamente na conversa dela com Jesus, mas no resultado, que teve resultado lá. A cidade toda foi alcançada, irmãos, por causa do testemunho da mulher samaritana, mas até hoje esse testemunho fala, amém? A irmã Kelly quis se consertar, ela casou, porque ela disse que tinha vários maridos, mas queria se consertar com o Senhor, e chamou o marido dela na chincha e disse, olha, ou você casa comigo ou eu separo. Eles casaram, nesse tempo ele não era crente ainda, mas no PGM as coisas começaram a acontecer. E aqui, irmãos, é a profissão de fé do casal, Kelly Dásia e José Jackson, e do João Batista, que ele já era crente, viu, irmãos? Mas tem uma história aí que ele depois pode falar mais sobre isso. Decidiu participar de uma igreja batista, porque ele vinha de uma outra denominação, e entendeu que os batistas trabalham certinho, trabalham com a Bíblia. Amém, irmãos? Então são muitos testemunhos. Aqui, junto com a parceria que nós tínhamos na época até setembro e outubro, né, com a primeira igreja batista em Itabaiana, o pastor Júlio César, nosso parceiro lá na missão, participou, né, como igreja, e por isso que os irmãos estão pedindo cartas, porque João Batista, Kelly Dásia e Jackson, eles fazem parte da primeira igreja batista itabaiana, porque foram batizados. O projeto em si, ele não batiza, quem batiza é uma igreja apoiadora, uma igreja parceira, e é isso que está acontecendo aqui com os irmãos também. Mas apenas 2 fotos para a gente fechar, ou 2 slides. Veja, irmãos, o trabalho vem acontecendo, pastor Newton, e aí a gente coloca algumas fotos dos PGMs acontecendo, né? PGM também é lugar de apresentar crianças, PGM também é lugar onde você compartilha vida, testemunho, né? De vidas transformadas, a gente ali nos lares, e ali, as 2 filhas do casal, Kelly Dásia e Jackson, porque eles tinham uma vida em comum, não é? Então ele tem uma filha de um casamento, ela tem uma filha de uma outra relação. As 2 recentemente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Estão já fazendo estudo para o batismo, pastor. E com certeza a gente está orando para que isso aconteça com os irmãos conosco lá em breve. Próxima foto, para a gente fechar aqui, não dá para ver direito, mas aqui a gente está fazendo agora, pastor, a reunião dos PGMs. Nós estamos caminhando para o 3º PGM na cidade de Glória há 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses que nós já estamos lá. 16 pessoas já estão envolvidas no processo. Já vai daqui a pouco ser uma congregação, não é isso? Estamos plantando a Igreja Batista Central em Glória, e aí é a celebração, o primeiro encontro que nós fizemos mês passado foi aniversário da missionária Márcia, o João Batista estava lá, e ele participa também ativamente dos PGMs, então nós temos lá o encontro que foi na nossa casa, onde vocês estiveram lá em setembro, o encontro dos PGMs, a celebração. Irmãos, não temos um lugar de culto, mas a palavra do Senhor nos garante que nós somos igreja onde nós estamos, amém? Não tínhamos lugar de culto. E a gente pode até dar um spoiler, não sei se o pastor Newton já falou, mas recebemos recentemente, irmãos, um local maravilhoso, uma clínica, para fazer as nossas reuniões, os nossos cultos com o parceiro, o Dr. Sidney, que esteve aqui na igreja e disse, olha, a gente vai abrir para vocês, seja no sábado, seja no domingo, se reunir com os irmãos, para que a igreja central seja plantada a partir daqui. Amém, irmãos? Amém. Nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer, através das nossas vidas e da vida dos irmãos. E ele também pediu para que abríssemos PGMs na clínica, porque ele quer ver as pessoas que trabalham com ele lá, mais um sócio, transformadas por esse evangelho, que só pode ser por meio da graça e misericórdia do Senhor Jesus. Se teve solução para mim, tem para qualquer um. Qual é a solução? A solução é Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, assim como o Senhor fez ali no Evangelho de João, capítulo 4, o testemunho da mulher samaritana é vivo e nos alcança até os dias de hoje. Nos ajude a termos atitudes diferentes dos discípulos. No final desse capítulo a gente vê o resultado, Pai. Pessoas transformadas através do testemunho daquela mulher, que nem nome tem, nem sabemos o seu nome, mas o Senhor olha as pessoas com olhar de compaixão. Nos ajuda a amar os perdidos, Senhor, a termos obediência pela Tua palavra
e a ter compaixão como o Senhor teve por essas pessoas. Nós oramos e agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.